Bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Juvaí de Oliveira. Antes de tudo, eu te peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, compartilhe essa e outras mensagens que existem no nosso canal e nos ajude a divulgar essas ideias que libertam os homens. O tema da mensagem que você vai ouvir é a armadura de Deus. Nesta mensagem, nós vamos te mostrar as ferramentas necessárias para vencer o mal. Nós estamos gravando esta live para o YouTube, atendendo aqui os nossos irmãos, e ao mesmo tempo para o Facebook. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja. Você que está chegando aí no nosso canal agora chama-se Apocalipse Now. Apocalipse Now. Você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para que ela chegue aos ouvidos de muitas e muitas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu quero ler em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10 a seguir. Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Os irmãos do Facebook, divulguem aí para outras pessoas que quiserem ouvir uma palavra de edificação para as suas vidas, tá bom? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos amados, palavra direcionada pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Uma palavra de orientação, uma palavra de reflexão e, ao mesmo tempo, uma palavra de orientação, como que aqueles cristãos, aqueles crentes, eles deveriam proceder diante das lutas, diante das dificuldades. Eu quero ver se explico bem detalhado esta palavra para a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Então, Paulo, ele estava preocupado com a situação espiritual daquela igreja, a igreja aos Efésios, a igreja de Éfeso, que era uma igreja que passava por muitas dificuldades e perseguições. E diante das dificuldades e perseguições que a igreja de Éfeso passava, Paulo, observando um soldado romano, ele vê a armadura que o soldado romano usava, a armadura que o soldado romano utilizava, e ele aborda essa armadura do soldado romano para que, foi o meu neto que passou aqui correndo, a gente gravando em casa tem esses pormenores, não tem problema não, faz parte do processo, para que os crentes viessem se revestir da armadura de Deus, para que os crentes viessem se revestir da armadura de Deus. Então ele começa dizendo, eu vou pegar simplesmente o texto bíblico, ele começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O crente precisa estar, a pessoa, o ser humano,
a pessoa que quer ter uma vida íntegra neste mundo, neste planeta, precisa estar fortalecido em Deus e revestido da sua força e do seu poder. E aí, Paulo, ele vai dizer qual é essa força, qual é esse poder que esses crentes precisam estar revestidos, que eles precisam estar fortalecidos. E por quê? Ele vai dizer o porquê também, meus irmãos, que o crente, que a pessoa, o ser humano, eu vou tirar a palavra crente, irmãos, e vou colocar o ser humano. Paulo vai dizer por que o ser humano necessita estar revestido da armadura de Deus. Ele vai dizer também o porquê, que a pessoa precisa estar revestido e o porquê de estar revestido da armadura de Deus. Ele diz, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada é imprevisto. Então Paulo está dizendo que o diabo, ele prepara imprevistos para o homem, para o ser humano. E se o ser humano não estiver bem atento, se ele não estiver bem preparado, se ele não estiver revestido da armadura de Deus, se ele não estiver revestido da força de Deus, ele vai ser atingido por essas ciladas que o diabo vai preparar. E veja que são ciladas astutas, são ciladas terríveis. E ele vai dizer, irmãos, por que isso acontece? Aí a gente tem por vida termos inimigos na terra, temos essas dificuldades. Mas Paulo está dizendo, porque nós não devemos ter esse tipo de inimigo. Nossos inimigos não são as pessoas, não são os seres humanos. Infelizmente, tem pessoas que brigam, que são inimigos, que lutam, que tem toda essa parafernália aí. Mas Paulo diz que o nosso inimigo não é o ser humano. Olha o que ele diz no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue aqui é uma referência, irmão Antônio Carlos, a pessoas, Abimael. Nós não temos que lutar, Tia Jô, nós não temos que lutar, presbítero Ivanildo, Dina, nós não temos que lutar contra pessoas. Não são as pessoas que são os nossos inimigos, mas são seres que às vezes influenciam as pessoas para que nós sejamos atingidos, para atingir a nossa vida. E aí Paulo diz, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Como eu expliquei, carne e sangue são pessoas. E aí ele diz, mas nós temos que lutar contra os principados, tá com caneta e papel na mão aí, anota. Os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade que habitam regiões celestiais. Olha, irmãos, então nós temos uma grande quantidade de inimigos espirituais, segundo o que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, aos Efésios. Nós temos uma grande quantidade de inimigos espirituais que muita gente nem sabe que tem esse tipo de inimigo, que nem sabe que tem esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Então nós temos hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas, nós temos uma série de potestades e vários inimigos espirituais que visam nos destruir, que visam desestabilizar a nossa vida. Mas nós temos o Espírito Santo ao nosso favor. Mas vamos com calma. Por quê? Porque Paulo está dando a receita. Ele diz que tem esses inimigos, e esses inimigos atrapalham a nossa vivência, a nossa vida, atrapalham o nosso dia a dia, atrapalham os nossos negócios, e nós temos que estar revestidos de Deus e da força do seu poder. Aí, Paulo vai dizer, presbítero Ivanildo, o que é que a pessoa, eu vou tirar a palavra crente e vou colocar pessoa, como eu estou fazendo 2 gravações e a gente quer atingir o maior número de pessoas possíveis. Então eu vou tirar a palavra crente e colocar a palavra pessoa.
que é que a pessoa deve fazer para lutar contra essas hostes espirituais, contra estes príncipes das trevas, esses principados, contra essas potestades. São coisas sérias, irmãos. Não é algo fácil, não é simplesmente dizer amarra Satanás, eu vou amarrar, eu vou pisar, pisa na cabeça dele. É conversa, irmão, é conversa. Você acha que o ser humano, sem Deus, sem Jesus, ele tem condição de pisar na cabeça de Satanás? Ele tem condição de amarrar, soltar? Que conversa é essa? Isso é engodo, isso é engano, isso é pajutagem, isso é pilantragem religiosa de líderes que não tem o menor conceito do que é certo e do que é errado, ou então são coniventes com a situação. Porque se Satanás estivesse amarrado, ou nós tivéssemos condição de amarrar Satanás, de amarrar príncipe das trevas, de amarrar hostes espirituais da maldade, se reuniu uma cambada de crente com a vida consagrada, desculpe a palavra, porque veio cambada mesmo, e orava e amarrava. Mas como é mentira, e vocês sabem que é mentira, todos que ouvem a palavra, que conhecem a palavra, sabem que é engano, é mentira. Ninguém tem condição de amarrar o espírito, de amarrar, a não ser Jesus. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não é amarrar, pisar na cabeça, soltar. Então nós temos que tomar cuidado para não cair nesses engodos. Então Paulo, ele vai dar a receita. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Verso 13. Efésios capítulo 6, verso 13. Então ele diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus. Então nós precisamos dessa armadura de Deus para lutar contra essas hostes, contra esses príncipes das trevas que habitam regiões celestiais. E eles tentam desestruturar as pessoas. Então veja: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então vai vir um dia, e tem esse dia mau que vem para atingir. Eu quero ser bem calma aqui nesta palavra, bem explicada. Tem um dia mau que vem para atingir todos os seres humanos. Cada um tem o seu dia mau, e esse dia mau chega. Então Paulo diz: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau pode chegar na casa de A, de B, de C, de quem está ouvindo, de quem vai ouvir posteriormente a palavra. O dia mau chega. E no dia mau, irmão Antônio Carlos, nós temos que estar revestido da armadura de Deus para que a gente possa resistir. E olha o que Paulo diz: e havendo feito tudo, ficar firme. Por quê? Porque nós vamos fazer nossa vida espiritual, nossa vida social, nossa vida material. E aí, se a pessoa não tiver ciência de estar revestido da armadura de Deus, ele pode jogar tudo para o ar. Um casamento pode ser jogado para o ar, porque se analisa isso somente no lado espiritual, e não é. Isso pode ser analisado sim no lado material. Um casamento, se a pessoa não estiver vigiando, o diabo pode enfiar o rabo lá no meio, desculpe a palavra, e destruir um casamento com uma coisa que talvez nem exista, né? Então você que está ouvindo essa palavra, toma muito cuidado, porque Satanás, ele prepara astutas ciladas. Paulo diz que são ciladas astutas, irmã Adriana. Então, nós temos que tomar cuidado para ver. Um casamento é uma construção de duas pessoas que entraram em acordo. Por que eu estou falando de casamento? Porque alguém precisa ouvir essa palavra. Entraram em acordo, em comum acordo, e vão viver uma vida social comungando tudo, deixando de ser duas carnes para ser uma só. E se a pessoa não vigiar, Satanás entra no meio e aquilo que foi feito desaba e vai por água abaixo, como o homem que construiu a sua casa na areia. Por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos estar revestido da armadura de Deus. A pessoa, o ser humano que está revestido da armadura de Deus, é como o homem que construiu a sua casa na rocha. E veio vento, e bateu chuva, e veio vendaval e tudo mais, mas a casa resistiu, porque ela estava sendo construída na rocha. Então ele diz qual é a armadura de Deus.
Olha o que ele vai dizer, verso 14. Estais, pois, firmes. Não é com moleza. Não é moleza. É estar firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha a primeira coisa, o primeiro item da armadura de Deus que Paulo coloca para a gente é: estais, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade. Irmãos, quando Paulo fala a verdade, ele está dizendo que o ser humano, ele é mais propício para a mentira do que para a verdade. Não tem homem que não tenha contado as suas lorotas, as suas mentiras, as suas conversas fiadas. Isso é uma realidade. Todo ser humano já mentiu, já contou alguma coisa, já fez alguma coisa que não deveria fazer. Isso é importante nós entendermos. Mas Deus está sempre disposto para nos perdoar, para nos agraciar, para nos libertar, para que nós vivamos na verdade. Hoje, vivendo esse período de pandemia, com igreja fechada, e às vezes a gente vê as lives, as pessoas colocando, irmão, é tanta mentira que tem por aí, que só o sangue de Jesus para ter misericórdia. E você vê que tem 800 pessoas, 1000 pessoas, 400 pessoas, 300 pessoas, e a pessoa revelando e falando língua estranha, que a gente sabe que não é língua estranha do Espírito Santo. O Espírito Santo não é subordinado a ninguém. Ele não é subordinado. O Espírito Santo é Senhor. O Espírito Santo é Deus. E as pessoas pegam o nome do Espírito Santo e ficam revelando um monte de baboseira, um monte de mentira, e pessoas acreditando. Tome cuidado, porque a mentira, ela pode te enganar, te derrubar, te destruir. Você ouvir coisas que não correspondem com a realidade. Eu nunca vi uma sociedade, hoje a sociedade que nós vivemos é uma sociedade fraca. É uma sociedade envolvida com a mentira que tem perna curta, ela sempre destrói a vida das pessoas, irmã Marlene. E isso está envolvido no aspecto social, isso está envolvido no aspecto familiar, isso está envolvido no aspecto religioso, isso está envolvido no aspecto político, principalmente aqui no nosso Brasil. Muitas mentiras. E vocês sabem, não preciso entrar aqui em aspecto político, mas as mentiras são enormes. E aí vai se investigar, vai saber. Uma mentira contada por rede de televisão se transforma em verdade e o povo acredita. Quando se descobre que é mentira, o bagaço já está feito e aí não dá para voltar. Pois bem, então Paulo diz: estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Procure, irmãos, mesmo diante da dificuldade, do problema que surgir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nos envolvermos com a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. Jesus disse: olhe para cá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você me pergunta: quem é a verdade? Aí eu te respondo, João 14 e verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é Cristo. Ele é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma. Jesus é a verdade que modifica a vida. Jesus é a verdade que faz a pessoa andar em caminhos corretos. Agora a segunda arma que Paulo falou: vestido a couraça da justiça. Oh, irmãos, quanta injustiça existe hoje na nossa sociedade, em todos os aspectos, seja ele social, familiar, político, religioso, de qualquer forma, numa empresa, no local de trabalho, existe muita injustiça, existe pessoas que querem puxar o tapete do outro, existe pessoa armando contra a pessoa. Isso é injustiça. Deus não gosta disso. Deus não compactua com isso. Deus não compactua com coisas injustas. Deus compactua com a verdade e com a justiça. Claro que eu não vou pedir aqui, eu não vou ter a coragem, olha aqui nos meus olhos, eu não vou ter a coragem de pedir: Senhor, faça justiça com A, com B, com C. Não, eu não vou fazer isso. Ah, pastor, por que você não faz isso? Ô, cara pálida, como é que eu vou pedir que Deus faça justiça e a minha vida? E se Deus fazer justiça com A, com B, fazer comigo também? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Olha o verbo não é passado e o verbo não é futuro, que Paulo falou aos Romanos. E eu não me recordo do capítulo e o versículo, mas vocês podem procurar aí. Paulo falou aos Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é presente, isso é presente. Então eu não posso pedir que Deus faça justiça contra alguém, eu não vou pedir e nem aconselho, nem oriento a ninguém pedir, mas orar para Deus transformar a vida das pessoas, para que Deus tenha misericórdia, para que o Senhor cumpra a sua palavra e venha salvar essas pessoas. Então veja, vestido a couraça da justiça, calçados pés na preparação do evangelho da paz. Calçados pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, é o evangelho que transforma as vidas. O evangelho significa boas novas. O que Jesus trouxe dos céus para nós foram essas boas novas que transformam as vidas das pessoas. Tá, irmão Jesus? Não vi o irmão Jesus aqui na live ainda hoje, não vi a irmã Gilvanete, mas eu deixo a paz para vocês. É o evangelho que transforma a vida das pessoas. Então diz, calçados pés na preparação do evangelho da paz. E o evangelho é da paz, não é a paz como o mundo dá. Não é a paz passageira, não é a paz infinita, é uma paz infinita porque Jesus é o príncipe da paz. Então ele pode nos outorgar essa paz. Infelizmente, a nossa sociedade, ela está calçada no engano. A nossa sociedade, aí eu vou englobar a igreja também, tá? Eu vou englobar a igreja também. Olha aqui, a igreja atual, ela precisa passar por transformação, porque ela não está calçada no evangelho da paz. A igreja atual, ela está calçada na mentira, ela está calçada no capitalismo, ela está calçada no engano, a sociedade em si, ela está calçada. O que vale é o engano, o que vale é a mentira. O que vale é se dar bem diante de qualquer pessoa, diante de todos. O que vale é estar por cima, mas com Cristo não é assim. Com Jesus não é assim. Com Jesus não é o maior. Com Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A sociedade de hoje quer mostrar: eu sou justo, eu sou bom, eu sou o maior, eu sou o maioral. Isso no aspecto social, no aspecto religioso, no aspecto político. Como eu disse, lives, pessoas dizendo: fale, manda o seu nome, manda a sua foto que eu vou revelar aqui. Eu sou, sabe, irmãos, eu não sou. Eu dependo de Deus para respirar, eu dependo de Deus para movimentar, eu dependo de Deus para existir, eu dependo de Deus para falar, eu dependo de Deus para respirar, para os meus pulmões ter ar, eu dependo de Deus para movimentar minhas mãos. E aí vem a palavra do apóstolo Paulo, que ele escreveu em Atos, ou que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, falando da fala de Paulo lá na arena do Areópago: por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se eu vivo, se eu me movo, se eu existo, é por causa de Deus. Se você vive, se você se move, se você existe, é por causa de Deus. É Deus na tua vida, é Ele que te dá a respiração. Paulo disse: Ele dá a todos a respiração, é Deus que te dá. E eu me lembro aqui de uma pessoa, e eu vou ter que falar, que se recuperou do coronavírus, me parece que foi nos Estados Unidos, não tenho certeza, saiu em reportagem. Quando ele se recuperou, ele ficou um dia só respirando através do aparelho, e quando ele se recuperou daquilo, que ele teve que sair do hospital, recebeu alta, já estava curado, ele perguntou para o médico ou no hospital quanto era a conta que ele tinha que pagar, e disseram: é $500, você vai pagar $500. E aquele homem começou a chorar, e as pessoas perguntaram: você está chorando por quê? Por causa dos $500 que você não tem para pagar? Ele disse: não, eu tenho até mais para pagar, mas se por um dia que eu usei o aparelho de vocês, eu vou ter que pagar $500, então a minha dívida que eu tenho para com Deus, ela é enorme. Por quê? Porque Ele nunca me cobrou nada, e Ele me dá todos os dias o ar gratuito. A Bíblia diz: Ele dá a todos a respiração.
Se você está respirando aí, é por causa dele. Então calce o evangelho, calce os pés na preparação do evangelho da paz. Não vai igual Maria vai com as outras. Não vai acreditando nessas parafernálias que existe por aí não. Nesses engodos, nessas mentiras. Que para você receber bênção você tem que depositar dinheiro. Você tem que mandar. Caia fora disso, irmãos. Deus dá de graça e diz: de graça recebeste, de graça dai. É este evangelho que eu prego. É este evangelho que eu falo. É este evangelho que eu administro. Que eu estou divulgando para você. Deus tem sempre uma palavra para você. Deus tem sempre uma palavra para a tua vida. Então não perca a fé, não perca. Tenha fé, acredite. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Eu não vou ministrar a palavra aqui de desespero. O dia não é esse, o momento não é esse. A palavra é de amor, a palavra é de prosperidade, a palavra é de esperança. Não é de riqueza, a palavra é de você ter o teu pão de cada dia. Deus vai cuidar de você, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai providenciar. Acredite nesta palavra que Ele vai te abençoar. O mal não vai chegar na tua casa. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Salmo 91, aplica na tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque Ele te livrará da peste perniciosa, Ele te livrará da mortandade que assola ao meio-dia, de peste que anda na escuridão. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Louvado seja Deus. Então veja, tome o escudo da fé. E com esse escudo da fé, você vai apagar os dardos inflamados de Satanás. Você vai apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, toma na tua cabeça o capacete da salvação. É esperança para a tua vida. Nós não somos como os que perecem. Nós temos esperança. Nós não somos como os que não têm esperança. Nós temos esperança. Um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele descerá dos céus e Ele irá nos arrebatar para a sua glória. Acredite nesta palavra. Louvado seja Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe qual é a espada do Espírito? Ó, aqui, ó. Está aqui na tua frente, é a palavra, é a escritura, está aqui, ó, na tua frente é a escritura. Tome a palavra, coma a palavra, leia a palavra, examine a palavra, medite na palavra, busque a palavra para a tua vida, porque é ela que vai transformar a tua vida. Não simplesmente como amuleto, não é deixar ela aberta, é entender, é ter ela na mente, é ter ela no coração. Quando se tem a palavra na mente e no coração, esta palavra faz efeito. Louvado seja Deus. Vou concluir. Orando em todo tempo. Olha o que diz. Orando em todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não perca a oração. Oração, irmão, é a expressão verbal de um pensamento. Não é reza, não é ficar rezando. É o que você está precisando no momento. É pedir: Deus, me dá uma direção. Senhor, me dá uma direção. Me diz o que eu tenho que fazer. Direciona a minha vida. Se eu tenho que ir para a direita, para a esquerda, como eu devo proceder? Então, fique com esta palavra que foi ministrada nesta noite. Esta palavra é a armadura de Deus que transforma a vida do ser humano, em nome de Jesus.